Aleluias, glória a Deus. Olá, a paz do Senhor Jesus seja contigo e com todos. Eu venho aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra que Deus me deu no dia de hoje com vocês. E se for para dar um título para essa palavra, vamos colocar assim: conhecendo, entendendo e praticando a palavra do Senhor. Aleluia. Essa palavra que Deus me deu está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, que fala Deus chama a atenção do povo de Israel, que estava com ele caminhando no deserto durante 40 anos. E Deus viu a maldade do povo, a murmuração e a falta de fé do povo de Israel. Disse Deus a muitos ali que eles não entrariam na terra prometida, que eles não conheceriam por conta da sua murmuração. E Deus fala ainda que durante a caminhada no deserto, o povo de Israel conheceu pela primeira vez o maná do céu, que nem os seus antepassados haviam conhecido. E eles tiveram a oportunidade de receber o maná do céu, mas ainda murmuraram. Por quê? Porque no Egito havia carne, diziam eles. A gente quer comer carne e não pão. Isso desagradou muito o coração de Deus, porque Deus sabe a necessidade dos seus filhos, Deus sabe a necessidade de cada um, e Deus sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. E disse mais ainda: no deserto eu vos dei o sol, o fogo, a lua e as nuvens. Durante a noite coloquei sobre vós uma coluna de fogo para vos aquecer, para vos proteger do frio extremo que é durante a noite no deserto. E durante o dia coloquei uma nuvem para que vocês pudessem suportar o calor do deserto. E o povo ainda reclamava. Imaginem só, você num deserto, tudo na escassez. Existiam as feras, as bestas do deserto, mas eles não se aproximavam do povo de Israel. Por quê? Principalmente à noite, Deus colocava uma coluna de fogo ao lado do povo de Israel. E quem seria louco o suficiente para se aproximar do povo que estava protegido por uma coluna de fogo? Nenhum animal, nenhuma besta, nenhum ser humano foi capaz de se aproximar. Assim Deus mostra o quanto Ele protegia o seu povo no deserto. Durante o dia, aquela nuvem imensa, os animais, creio eu, que temiam. E os outros que habitavam no deserto também diziam entre si: o que é aquilo? Quem é aquele povo? E temiam e não se aproximavam deles. E Deus sempre carregando o povo no deserto. E ainda disse mais o Senhor: caminharam por 40 anos e nem os seus pés incharam, nem os seus sapatos ficaram pequenos. Deus conhece as suas medidas, irmão. Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece tudo sobre você. Entende? E até com Moisés, Deus bradou lá de cima. E Deus disse a Moisés que ele também não entraria na terra prometida, e sim Josué. Mas Josué, que seria o sucessor de Moisés,
este sim entraria na terra prometida. Foi o primeiro que Deus citou. Logo em seguida ele citou as crianças, porque as crianças não tinham entendimento algum. Eles eram simples. Agora, há muitos ali que murmuravam. A murmuração, irmãos, é o impedimento que você tem na sua vida para chegar à terra prometida, para chegar aos céus de Deus, para se aproximar de Deus. Tá entendendo? E é aí onde eu digo que a gente tem que conhecer, entender e praticar a palavra do Senhor. Através de Moisés, Deus estabeleceu as suas leis para o povo seguir. Mas o povo, entre si, ainda teve coragem de adorar deuses estranhos, de esculpir imagens, e entre si adorar a imagens, a falsos deuses. Isso já vem de épocas antigas, já vem de épocas bem antigas, que o povo se volta contra Deus e começa a adorar deuses falsos. E cada um recebe por aquilo que pratica. Você recebe por aquilo que você pratica, sabia disso? O que você pratica? A gratidão ou a murmuração? Você é grato a Deus ou você murmura sempre? Você reclama da vida que você tem, da família que você tem, do carro que você tem, do teu trabalho, da sua vida em geral? Tudo você reclama. Tudo para você não está perfeito, não está bom. E mal sabe você que Deus tem te observado lá dos altos céus e tem te avaliado. O que você acha que vai acontecer com você? É uma reflexão, é só para você pensar a respeito. Porque se você um dia caminhou com Deus, você esteve no deserto em busca da terra prometida e você murmurou, com o tempo você se acostumou com a situação e já não havia novidade alguma, e nem mesmo você acreditaria que um dia chegasse a essa terra prometida. Pois é, o caminho era bem mais curto do que você imagina, mas por causa do vosso coração duro, diz o Senhor, a jornada foi longa. Por quê? Porque o povo tinha que aprender uma lição. O povo tinha que aprender a ser grato a Deus. Deus é soberano. Deus, o Altíssimo, Ele sabe de todas as coisas. Enquanto você está imaginando, Deus já sabe o que você iria pensar, iria fazer. A sua história já tinha sido escrita. Deus com certeza já sabia que o povo murmuraria, que o povo seria ingrato, que o povo não ia reconhecer a sua misericórdia, a sua graça e o seu poder sobre a vida deles. O povo rapidamente esqueceu-se que quando eles estiveram cercados, diante de todos aquele mar imenso, e de um lado montanha, de outro mais montanha, e atrás Faraó e seu exército achegando a cada vez mais. E eles disseram entre si: porventura Deus nos tirou do Egito para morrer aqui? Esse é o nosso fim? Não, eles não creram. Antes duvidaram de Deus. Quando você está diante de uma situação, de uma dificuldade, onde tudo parece o contrário para você, o que você faz? Você murmura, você duvida de Deus? Onde está a sua fé? Mais uma reflexão para você. Daí sai o entendimento. É na situação difícil. Por isso Deus às vezes te coloca em dificuldades.
para ele ver onde está o seu coração. Está em Mamon, está em Baal, Moloque, ou está em Deus? Isso é para você refletir. Pense bem nisso. Porque se você conhece a Deus, se você tem o entendimento da palavra de Deus, e se você é um praticante da palavra de Deus, você jamais vai duvidar do seu Deus. Você vai saber que Ele vai estar presente. E aquela situação difícil, se você acha impossível para você, para Deus não é impossível. Mas Deus te coloca diante daquela circunstância para testar a sua fé, para te aprovar. Você pode ser provado. Aí depende de você, será aprovado ou não. O povo de hoje está habituado a não pensar muito. Tem gente até que diz: eu sou do tipo que não leva o desaforo para casa. Isso não é bom. Não aceito afrontas. Não aceito dificuldades. Isso não é bom. Você aceita de Deus a bênção, mas você não aceita o dono da bênção. Você não aceita uma prova. Prova para você não vem de Deus. Dificuldade não vem de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. Da parte de Deus existe a vontade absoluta e a vontade permissiva de Deus sobre a tua vida, sobre a minha, nossa vida. A absoluta de Deus é que você seja aprovado, seja salvo, que a sua alma seja salva, que você vá morar nos céus com Ele. A vontade permissiva de Deus é variável. Depende de você. Ele permite que você passe por certas circunstâncias. Oxalá. Jó não precisava ter passado por tudo aquilo. Mas passou. Deus conhecia a Jó. Tanto que disse: quando seus anjos vieram se apresentar diante de Deus, veio junto a ele Satanás e lhe perguntou Deus: de onde vens? E respondeu-lhe Satanás: de rodear a terra e caminhar por ela. Então Deus perguntou: por acaso viste meu servo Jó, que é um homem fiel, justo, que tem um bom coração e se desvia do mal? E Satanás, naquele momento, movido por inveja, porque ele sempre achou que ele era o melhor, que ele era a perfeição de Deus, e não aceitava que ele era um anjo caído. Ele não aceita a criação de Deus. Ele não nos aceita, porque lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, Ele já disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que façamos o homem à nossa imagem, se Deus estava ali sozinho? Ah, você pensa que Ele estava sozinho. Se enganou, Ele não estava sozinho. Desde o princípio eram três. Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Satanás não se agradou nada disso. A revolta dele é maior ainda. Porque nós, eu, você, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Antes de murmurar, pense nisso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a criação, a coroa de Deus. Você é o melhor que Deus fez até hoje. Não duvides. Então, voltando ao assunto, Satanás, com a sua astúcia, disse a Deus: porventura teme Jó a Deus em vão? O Senhor não dá tudo? O Senhor não tem dado tudo para Jó?
o Senhor não tem abençoado grandemente a vida de Jó? Tira-lhe o que tem e verás que blasfemará na tua face contra ti. Olha, Satanás jogando seta em Deus. Coitado. Mas ele é o pai da mentira e ele é o rei de lançar seta maligna sobre as nossas vidas. Lançada a seta, Deus, na sua sabedoria, respondeu para Satanás: pois bem, tudo que ele tem está em suas mãos. Toca no que ele tem, então. Deus permitiu que Satanás tocasse no que Jó tinha. E Satanás, diz a Bíblia, em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Isso ele já fez desde a época de Jó. E Jó, ele praticou a palavra de Deus. Ele matou, roubou e destruiu a vida de Jó. Ele matou os filhos de Jó. Ele destruiu o que Jó tinha, objetos, terras. Ele matou também os animais que Jó tinha. Ele destruiu propriedades que Jó tinha. Jó teve uma perca total, como diz o povo de hoje, deu PT, perda total. Ele veio para valer. E Satanás, ele é astuto, ele deixou de cada destruição que ele causou, ele deixou um encarregado para levar a notícia. Somente um. Ele deixou escapar um. Por quê? Porque ele tinha que chegar até Jó e machucar o coração de Jó, tentar machucar. Tinha que ter um mensageiro. É até complicado fazer essa colocação, mas o mensageiro do diabo, aquele que traz a má notícia: Jó, Senhor, estavam seus filhos todos reunidos fazendo uma festa, e veio um vento dos quatro cantos e deu sobre a casa, e grande foi a destruição, destruiu tudo e mataram todos os seus filhos e os seus servos, só sobrou eu para vir te trazer a notícia. Ainda esse falando, veio outro e falou: Senhor, estavam as suas ovelhas pastando, quando veio o inimigo e matou tudo e levou tudo que sobrou, matou os seus servos, só sobrou eu para te trazer a notícia. E assim sucessivamente veio mensageiros diante de Jó e deu a má notícia para Jó. O interessante nisso foi a reação que Jó teve naquele momento. Diz a Bíblia que Jó rasgou as suas vestes e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e lançou o pó sobre si. Essa era uma forma que o povo antigo tinha de se humilhar diante de Deus. Ele se humilhou diante de Deus e disse: Deus deu, Deus leva de volta, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E não pecou Jó contra Deus. Hoje em dia você conhece a história de Jó, muita gente conhece e fala: me dá a paciência de Jó. Jó é conhecido pela sua paciência. Na verdade, não é paciência a qualidade normal de Jó. A qualidade que mais brilha em Jó não é a paciência. É o temor a Deus e é a fidelidade dele com Deus. Está entendendo o mistério? Jó era fiel a Deus. Jó sabia quem era o seu Deus, o seu Redentor. Aleluia. Por isso proclamou Jó: ele deu, ele levou, glorificado seja o nome do Senhor. E exaltou o nome do Senhor, o nome de Deus. Aleluia.
Você, diante de uma circunstância, diante de uma perda, qual é a sua reação? O que aconteceria com você se você perdesse tudo hoje, agora? Você continuaria sendo fiel ao teu Deus? A alguns, eu digo mais. Tem gente aqui que vai ouvir essa palavra que nem é fiel a Deus. Nem agradece a Deus pelo que tem. Imagina se for tirado aquilo que tem dele. Tá entendendo? É complicado. Como o ser humano hoje em dia só olha e só enxerga a si próprio. Não consegue ver a Deus. Não consegue ter bondade no coração, assim como Jó. Diz a Bíblia que Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus de madrugada, no nome dos seus filhos, porque temia ele que seus filhos poderiam ter pecado contra Deus. E ele oferecia sacrifícios a Deus por isso, para que Deus viesse a perdoar um possível pecado praticado por um de seus filhos. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, acho eu, me esqueci no momento agora. E Jó perdeu todos, de uma só vez. Se a gente perde um filho, a gente enlouquece. Imagina perder todos. E como se não bastasse, perder toda a sua fonte de renda, toda a sua riqueza. Ficar no pó, como aconteceu com Jó. Ele ficou no pó, literalmente. Não terminou por aí. Mas como esse não é o foco da mensagem, vai ficar só até aqui esse exemplo, essa palavra de Jó. Então, diz assim a palavra do Senhor: quando ouvires a voz do seu Deus, não endureçais os vossos corações, assim como foi no dia da tentação do deserto, que o povo endureceu seu coração para Deus. O povo estava com o coração endurecido. Isso desagradou muito a Deus. O povo era escravo no Egito. E Deus resolveu tirar o povo da escravidão. Mas você acha que para uma mudança, para você chegar à terra prometida, para você conseguir chegar à sua vitória, é assim, ó, de um dia para o outro, de uma hora para outra, que vai ser só maravilhas, aleluia, glória a Deus. Você não quer dificuldade nenhuma no seu caminho. Você pode tirar várias lições de vida dessa palavra, porque ainda que você está no deserto, ainda que você está sofrendo, Deus está contigo. A mão de Deus está sobre a sua vida. Deus só está te observando. Você vive, você está vivo. Por quê? Porque Deus tem guardado a sua vida. Deus tem te poupado. Digo isso. E você não tem sido grato a Deus. Nem pelo que você tem, nem pelo que você é, nem pelo que você já viveu com Deus. Você tem sido ingrato com Deus. Você tem que tornar a Deus, você tem que retornar para Deus. Ah, mas eu não sou um desviado. Amém. Mas assim aconteceu com o povo de Israel no deserto. Ninguém ali era desviado. Olhando, vendo. Por quê? Porque era um povo
vamos dizer assim, era uma congregação aos olhos de outros ali, era o povo de Deus aquele. Para quem está de fora dizia, aquele é o povo de Deus. Deus abriu o mar para aquele povo passar. Deus abriu o mar para aquele que crê e para aquele que não crê também. O povo, todo o povo de Israel passou. Passou o joio e passou o trigo junto. Os que mais à frente iriam perecer também passou. Deus poderia ter barrado ali junto com o povo com o exército de Faraó. Deus já podia ter matado aquele povo ingrato que ia murmurar. Mas não, Deus permitiu. Deus permite para ver até onde você vai. A misericórdia do Senhor é longa. Diz a palavra de Deus que as suas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Deus é bom, aleluia. Pensa nisso. O povo do exército do Faraó, assim também Faraó, imagina, quando o Faraó vai se achegando, ele vê aquela cena, aquele povo todo reunido ali diante do mar, e ele fala, agora é a minha vez. Vão morrer todos ao fio da espada. Não vou levar nenhum deles de volta. Eu vou matar todo mundo, geral, desde o pequeno até o maior. E nem os seus animais eu vou querer. Não vou tomar por despojo nada, vou matar tudo. Grande era a ira de Faraó contra o povo de Deus. Você sabe por que Faraó estava tão irado. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus por várias vezes mandou pragas ao Egito. Deus tirou o filho de Faraó. Faraó odiava naquele momento o povo de Israel. Imagina você entre o mar e o seu maior inimigo, armado, pronto para te degolar. Eu já tenho uma palavra para esse cenário: desespero. Assim ficou o povo de Israel naquele momento, desesperado. Apenas um homem ali não estava desesperado, era Moisés. Porque Moisés estava diante do povo. Moisés não estava no meio, misturado. Moisés estava adiante do povo, diante de Deus. Moisés recebia direto de Deus a mensagem. Ele falava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. É o que falta nos dias de hoje. É você falar com Deus. Você tem intimidade com Deus. Ah, mas como que tem intimidade? É buscando a Deus, é orando, falando com Deus. Diálogo com Deus. É só assim que você vai conhecer mais a Deus, que você vai ser íntimo de Deus, que você vai ser amigo de Deus, assim como era Moisés. Então naquele momento eu imagino Moisés clamando ao Senhor: Senhor, e agora? O que faremos? E Deus falou a Moisés: toca no mar. E Moisés tocou com seu cajado no mar. E abriu-se o mar para o povo de Israel passar. Linda, está entendendo essa parte? Está entendendo o mistério? O mar está se abrindo para você passar. A sua dificuldade, aquilo que você tem enfrentado, que tem te barrado, está se abrindo para você agora. Mas tá, tudo bem. Mas ainda tem dificuldade aí. Ah, tem, irmão, por quê? Tem. Porque quem já mergulhou sabe como é o fundo do mar. Não é uma superfície própria, apropriada para caminhar. Tá entendendo o mistério?
Mas quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Ele abriu o mar, Ele já preparou aquele caminho. Aquele caminho estava pronto para o povo de Israel caminhar. Não tinha rochas, não tinha tropeço ali. Diz a Bíblia que o povo atravessou de um lado para o outro com os pés secos. Imagina como Deus sabe a sua necessidade e prepara o caminho para você caminhar. Está entendendo o mistério? Eu já ouvi bastante palavras acerca desse mar que Deus abriu. Mas Deus me levou a pensar, e o fundo do mar? E como fica? Como fica para você caminhar? Aquilo ali é todo irregular. É uma superfície rochosa. Não dá para caminhar. Você teria que saltar as rochas. Você cairia, tropeçaria, não teria como correr, não teria como fugir. Pois assim é. Deus, Ele abriu o mar e deixou perfeito a passagem para o povo de Israel. Deus é bom. Aleluia. Você acha mesmo que Deus começaria a boa obra na sua vida e não terminaria? Glória a Deus. Aleluia. Você só consegue enxergar aquilo que a sua mente permite. E onde está a sua mente? O que tem na sua cabeça? Em uma passagem, em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, Deus fala como se preparar para uma batalha. O que você precisa fazer? Quem são seus inimigos? Quais são as armas que você vai usar? Deus ali, Ele mostra um traje de guerreiro. Ele mostra uma farda. Ele mostra que você tem que estar de capacete. E tem que estar com uma espada de 2 gumes. Que é a espada do poder, que é a palavra de Deus. Que está em Hebreus 4, versículo 12, se eu não me engano. Que fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Esse é o poder da palavra, da espada do poder. Então Deus coloca ali um soldado com a sua armadura. Deus está usando uma tipografia para o povo poder entender a necessidade de você estar preparado para uma batalha espiritual. E eu estava falando o que tem na sua cabeça. Por quê? Se um soldado vai para uma batalha sem um capacete, ele é um alvo fácil. É o primeiro lugar que ele vai tomar uma pancada, é na cabeça. Alvo neutralizado com sucesso. Você está exposto até os dias de hoje. Nas guerras, os soldados vão preparados com roupas, coletes à prova de bala e capacete. O capacete tem que ser resistente. Tem que ser resistente. Porque se ele vier a tomar um tiro, um disparo na cabeça, aquele capacete tem que proteger. Porque se você for atingido na cabeça, você é neutralizado automaticamente. Naquele momento. Alvo abatido. CPF cancelado.
Está entendendo? Então você está usando o capacete da salvação, que está em Efésios. Qual é o capacete da salvação? Como que eu vou usar esse traje? Esse traje todo, meu irmão, ele se resume a apenas uma só coisa: a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, ela é o teu escudo da fé, ela te protege dos ataques do inimigo, ela é o seu capacete da salvação e a espada do poder para a tua vida, para você degolar, para você decepar o seu inimigo. Ah, mas hoje em dia nem usa a espada mais. Certo que sim. Porém, naquela época, Deus estava usando a tipografia de um soldado da época. Deus está se baseando naquela época antiga, onde a arma poderosa era a espada. Para quem sabe, para quem entende de armas, de espadas, de facas, de armas com fio cortantes, sabe que a espada, que era fabricada naquela época, ela era muito penetrante. Ela tinha o poder de cortar um homem ao meio. Haviam espadas muito temidas. Até hoje ouve-se histórias acerca de espadas. Uma delas que eu me lembro é a Excalibur, a espada do poder. Por quê? Tudo baseado nos tempos antigos, nas fabricações, artesanatos do tempo antigo. Então a espada era a arma poderosa que todo exército usava. Cada exército tinha seu meio de fabricar a sua espada, o seu desenho próprio, né? Assim como nos dias de hoje. Então, Deus simplifica isso, mostrando o poder da palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes. Ela corta tanto de um lado como para o outro. Presta atenção. Ela é poderosa para as nossas vidas. Essa é a arma que você necessita para combater o vosso inimigo. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia. É o seu maná do céu. Ela é o teu manual de sobrevivência. E ele é o seu armamento. Ele é o seu tudo. Você tem feito uso da palavra de Deus? Você tem se dedicado à palavra de Deus? Creio que não. Porque senão você não murmuraria tanto. Porque a palavra diz que Deus não se agrada daqueles que murmuram. Foi assim desde os seus antepassados até os dias de hoje. Isso é hereditário, porventura? Você herdou isso do povo do deserto? Você herdou isso daqueles escravos do Egito que Deus libertou? Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui. Para de murmurar, de reclamar. Se você quer realmente mudança na sua vida, começa a adorar o Senhor, a agradecer. Porque você é bênção nas mãos de Deus. Você está capacitado, você está apto para ajudar o teu próximo e está perdendo seu tempo com murmurações. Você conhece a Deus. Você esteve no deserto, talvez está até hoje, mas Deus está contigo. Mas você desanimou na fé, enterrou seus talentos. Mas Deus cobra.
Deus cobra. A cobrança vem. Não espere ela chegar. Tome uma atitude antes. Tome uma atitude agora. Você que enterrou seus talentos. Você que um dia caminhou com Deus. No deserto que seja. Que viu a benignidade do Senhor. Que viu as obras das mãos de Deus. Que comeu do maná do céu. E hoje está caído. Se levanta. Se conserta agora com Deus. Mude a sua vida. Deus, Ele sempre nos dá uma oportunidade. Porque o tempo que você tem para reconhecer é enquanto você está vivo. Porque diz a palavra que da sepultura ninguém mais há de clamar, ninguém mais pode chorar, não há mais entendimento. Já caiu no esquecimento. Ali encerra a sua oportunidade. Então, enquanto você está aqui, se você está ouvindo a minha voz, é porque esta é a sua oportunidade. É Deus te dando mais uma oportunidade, mais uma chance. Ah, mas você está me chamando de desviado? Não. Estou chamando ninguém de desviado aqui. Eu estou pregando a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que traz o entendimento. E é a palavra de Deus que você pratica e ela ensina você a praticar. Ela corta para os dois lados. Você praticando, você aprende a praticar a palavra de Deus. Olha, diz a palavra de Deus assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao varão que se contempla diante do espelho e logo se vai. Você vem, olha e já sai e se esquece do que viu. Não sede somente ouvintes, mas sim praticantes. O que você é, ouvinte ou é praticante? Se você até agora foi ouvinte, está na hora de mudar de fase, passar a ser praticante, diz a palavra do Senhor. Mude agora a sua história. Ainda há tempo para você. Há uma nova história a ser escrita. Deus está só esperando você tomar uma atitude. Amém? Eu creio que Deus falou ao coração de muitos. Deus, às vezes, Ele é duro na sua palavra. Mas todo aquele que é conhecido como filho, que tem um pai, já foi exortado um dia. E todos aqui cresceram sabendo que o Pai tem autoridade e o Pai sabe o que é bom para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só confirmar aqui onde é que eu estou andando, que eu nem estou prestando atenção no que eu estou fazendo aqui. Estou empolgado aqui em deixar essa mensagem para você. Aleluia. De repente ficou escuro. Olha, não perca mais o seu tempo. O tempo é vida. O tempo é precioso. Mude agora a sua história. Deixe de lado tudo aquilo que não tem feito bem para você. Toma posse dessa palavra. Caminha com Deus.
que é o melhor para a sua vida. Deus sabe todo o seu sofrimento, toda a sua necessidade. E Ele vai mudar a sua história. Se você crer nessa palavra. E se você receber essa palavra no seu coração. E se arrepender. E buscar o Senhor. Então, você vai ver a glória de Deus na sua vida. E eu vou terminar por aqui essa palavra. E eu agradeço já a Deus pela oportunidade. Agradeço por você que está me ouvindo. E fiquem com Deus. E fiquem com a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até breve.